Com certeza. Mas justamente isso aqui é uma mensagem do Espírito Emmanuel, que o título é Investimentos. Ele vem dizer para nós, Emmanuel, ele nos fala no início dessa mensagem, ele dizendo assim para nós: compreensível o espírito de previdência que induz ao homem se preservar contra a penúria. E ninguém deve menosprezar o ensejo de se resguardar contra as exigências imprevistas. Olha, eu sei que, por exemplo, na minha casa, os meus filhos, a gente vê essa geração de um modo geral. E me dá a impressão que eles não têm essa visão assim, de se preservar para o futuro. Porque meus filhos, se eles precisam de alguma coisa, não. Eu vou comprar, eu quero trocar de carro. Nós vamos lá e a gente financia. No meu modo de pensar, não. Bom, eu vou esperar 2, 3 anos e vou juntando meu dinheirinho aqui para não poder comprar. Né? Mas não, o pessoal não tem essa visão. Né? Não, eu preciso ter uma aposentadoria no futuro. Não, também não tem essa visão. Né? Trabalha, o que ganha um dia, gasta no outro, assim por diante. Né? Mas o Emmanuel está dizendo para nós que é compreensível essa visão futurista. Né? De se resguardar contra um imprevisto, por exemplo, uma doença na família, ou o que quer que seja. Né? Então, a gente tem recurso, né? Recurso para isso. Né? Olha, poupança, nós estamos comentando, né? CDB, LCI, LCA, ações, imóveis, né? Quem compra terra não erra. Então, pessoas que têm, né? Condições financeiras aí superior aí, investe realmente e o retorno em imóveis é sempre muito grande, né? Olha, tem um caso do avô da minha nora. Ele era empregado de fábrica de imóveis em Mirassol e trabalhou durante muito tempo, né? Não sei, 20, 30 anos ele trabalhou, né? E o fundo de garantia dele foi acumulando lá. E quando ele aposentou, ele recebeu todo aquele dinheiro. E ele recebeu aquele dinheiro, ele comprou um terreno da saída para a cidade de Jacira. Comprou um terreno grande, lá uma chácara, né, com aquele dinheiro. E aos poucos ele e a mulher dele iam lá, limpavam, construíram lá uma casinha lá e tal. E depois foram melhorando, construíram um minicampo, né, plantaram coqueiro para todo lado, ficou uma chácara muito bonita, ajeitada mesmo, sabe? Aí eles criaram as galinhas deles lá, sabe? Nossa. E várias vezes nós fomos almoçar lá na chácara deles. E esse casal veio a desencarnar. E aí o que acontece? A chácara lá, os filhos lá vão ter que vender para. Né? Gente, 1 milhão de reais. Eu acho que ele não teve a ideia do investimento que ele fez, do pouco do dinheiro que ele recebeu de fundo de garantia e que valorizou esse negócio. Então, são investimentos aí, né, que nós estamos aprendendo aí. Tá? Mas olha, essa realidade patente do plano material não é menos tangível do reino do Espírito, que é nosso assunto. No reino do Espírito funciona assim também. A gente também, vamos ver aqui, urge depositar valores da alma nas reservas da vida, considerando as nossas necessidades de amanhã. Porque o Espiritismo vem nos conscientizar de que todos somos espíritos imensamente necessitados. Estamos aqui porque Jesus acreditou em nós.
falou, não, vamos mandar esse sujeito lá para o plano material, lá para o planeta Terra, porque eu acredito que vai dar certo esse negócio aí. Né? E então, nós recebemos a bênção da encarnação, que é uma aposta, né? É como se fosse um investimento realmente em nós. Jesus acreditou, não, eles vão conseguir. Porque nós somos espíritos imensamente necessitados, né? Saímos lá das zonas inferiores espirituais, passamos por um tipo de um tratamento, uma conscientização, né, em ambientes espirituais, escolas, né, hospitais que existem no mundo espiritual, né, ou até mesmo, né, cidades transitórias como a cidade do nosso lar. Tivemos a oportunidade, mas já sabendo que a razão era realmente a reencarnação aqui neste mundo. Com vistas, né, a nossa ascensão espiritual. Mas é necessário que a gente entenda que a lei realmente é de progresso. Né? Todos nós gostamos de ganhar, na verdade, e do ponto de vista espiritual, do ponto do espírito também, é uma grande verdade. O grande investimento para todos nós é a palavrinha mágica: caridade. Caridade é dever. Por quê? Se os outros precisam de nós, também nós precisamos dos outros. Não esperes, porém, pelo poder, pela fortuna, a fim de cumprir. Allan Kardec já deixou determinado, né? Fora da caridade não tem salvação. Então nós vamos ter que nos adaptar realmente à conscientização da caridade em nossas vidas, porque caridade é aquilo que nós fazemos dos outros. É quando nós esquecemos de nós mesmos e fazemos para os outros, para as outras pessoas. E a gente está em treinamento, realmente. Porque, olha, se a gente não conseguir nessa encarnação nos inteirar do espírito da caridade, que Emmanuel vai dizendo aí para nós, que é um dever, não vai valer. Nós vamos ter certeza disso. Né? Não vai valer. Nós vamos precisar nos matricular novamente no Instituto da Reencarnação para poder realmente, né, buscar a verdadeira compreensão. Porque, olha, eu coloquei aqui para nós, né, as esferas espirituais aqui no nosso plano de vida, no planeta Terra. E olha, onde está o número 5 ali, ó, corresponde aqui à crosta terrestre, onde nós estamos. Então, para baixo, zonas inferiores, e para cima, né, zonas superiores. A dona Igorina Novelino. Como é que chama? Igorina? Novelino. Ela recebeu essas imagens e ela era sobrinha de Eurípides Barçanufo, né? E ela recebeu essas imagens e colocou num livro, né? Mas a gente vê que até para cima da crosta terrestre ainda se designa como umbral. Muitas vezes na nossa palavra, às vezes, a gente diz se referindo a umbral, seriam sempre zonas inferiores a nossa. Né? Mas o que acontece também para cima, porque a palavra umbral significa passagem. Né? Ninguém está ali para ficar. Né? Não, foi segregado ali. Não é dessa forma. É uma passagem que a pessoa vai passar pelo tipo de purgação e depois vai ser retirado em momento oportuno para encaminhar, né, a sua própria evolução. Então, nós estamos aqui no plano físico e olha, e no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem intitulada Verdadeira Propriedade. E lá vem dizer para nós que quando nós voltarmos para a parte espiritual, vamos esgotar o nosso tempo aqui na Terra, não vai ser perguntado para nós a nossa profissão, não vai perguntar para a gente, né, o nosso nível social,
não vai perguntar se é pobre, se é rico, a cor da pele, não vai ser perguntado nada. Só vai ser avaliado o quê? O quanto de bem nós fizemos aos outros. O quanto nós fizemos de caridade. E vocês se lembram que a mãe de André Luiz, né, André Luiz, que desencarnou e passou por um tempo, né, nas zonas do sofrimento, no mundo espiritual, depois foi resgatado para a cidade Nosso Lar, por influência de sua mãe, né? E depois ele relata que ela estava em ambientes superiores à de Nosso Lar, e também por causa de 15 pessoas que faziam orações sistematicamente para ele. Porque ele diz que ele ajudou muita gente assim, para se livrar das pessoas que buscavam ele no consultório. Era médico. E ele via as pessoas lá, então para se livrar, ele ia lá, passava uma receita para a pessoa lá e tal. E 15 dessas pessoas, sabendo a desencarnação dele, oravam por ele, para que ele tivesse, né, um bom retorno à pátria espiritual. E ele foi retirado daquelas condições de sofrimento e levado para o ambiente de tratamento lá na cidade espiritual de Nosso Lar. Por que estou dizendo isso? Porque para nós vai ser perguntado isso. E nós vamos ser relegados à esfera espiritual a que nós estivermos vinculados do ponto de vista espiritual. Existem muitos irmãos que desencarnam e permanecem no mesmo ciclo de vida aqui da própria Terra. Por quê? Porque eles estão no nível de vida aqui deste mundo realmente. Agora, as pessoas que se dedicaram ao ponto de vista espiritual, essas com certeza ascendem em ambientes superiores. E a mãe de André Luiz veio parar aqui nessa décima condição aqui, olha, na espera do amor fraterno, superior lá à cidade do Nosso Lar. Então, a dona Mariana, né, que foi mãe de André Luiz, então foi uma pessoa que realmente se superou, né, das exigências da vida aqui, na prática, tanto é que a própria condição que diz, né, amor fraterno na zona espiritual onde ela estava vinculada. Nós trouxemos dois exemplos para nós aqui. Um exemplo é o do João Mateus. Acho que vocês vão se lembrar dessa mensagem. João Mateus, renascimento na Terra, 1904. Berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual, nunca sofreu acidentes de importância. E aos 20 anos de idade empregou-se no comércio. Olha, o que aconteceu com João Mateus? Ele teve um sonho. E nesse sonho foi apresentada essa ficha para ele. Como todos nós devemos ser fichados, então, no plano espiritual, com certeza. Teremos uma ficha como essa também. Casou-se aos 25 anos, em regime de escravidão da mulher. Foi uma coisa boa isso, né? Com certeza ficou devendo a isso. Mas eu digo mesmo, acho que a coisa mudou muito, né, nesse tempo, né? Porque as mulheres estão mandando muito mais agora, né? É isso, Júnior? Católico romano até os 26, presenciou sem maior atenção 672 missas. Aos 27 anos de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas e compareceu a 2.195 sessões. Eu não contei as minhas ainda. Está anotado lá. E realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas comoventes, notável narrador, polemista, cauteloso, 4 filhos, boa mesa em casa. Um problema, olha.
não encontra tempo para auxiliar os filhos à procura do Cristo. É aquela pessoa que diz assim: não, meus filhos, quando eles crescerem, eles veem que religião que eles vão seguir. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Fiquei devendo dessa, porque eu não cheguei nem às 6 ainda. Grande intolerância para com os vizinhos. Todo mundo tem vizinho igualzinho aqui? E às vezes eu pergunto, por que eu tenho um vizinho desse? Mas é preciso, né? É preciso. Refratária a qualquer mudança de hábito para prestação de serviço aos outros. Tem jogo de futebol? Não, tem compromisso que fazer campanha de arrecadação de alimentos, o que é isso? Nunca percebe se ofende ao próximo através de sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Relaciona-se tão somente com um amigo do mesmo nível. Orgulhoso, né? Além dos recursos naturais que renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico, sob o constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens e imóveis no valor de 600 mil cruzeiros e guarda em conta de lucro particular a importância de 302 mil. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a vida 90 centavos. E para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obra de assistência social. Eu fiquei pensando assim, esse livro foi escrito mais ou menos por volta do ano de 1960, mais ou menos. Então, será que a gente podia chutar aqui vezes 20? Acho que seria uma coisa assim, sabe? Só para chutar. Então ele seria dono de hoje uns 20 milhões de reais. Seria um cara milionário. Né? E a gente vê aqui a situação íntima dele, né? Que nunca conseguiu oferecer de si mesmo ou daquilo que tinha para favorecer as outras pessoas. Deu, mas deu muito, mas muito pouco realmente. E Emmanuel, ele nos diz uma mensagem dizendo o seguinte, que Deus nos dá para que a gente possa dar também. Esse exercício, né, da caridade, da palavra caridade. Então, gente, aconteceu que o João Mateus viu um lado da ficha, aí do outro lado da ficha eram os débitos que ele tinha. Mas não deu tempo dele ler porque ele acordou. Acordou, e aí, no outro dia acordou e lembrava de tudo daquele sonho. Começou a comentar com a esposa, com os filhos. No centro espírita também ele passou e olha, vou ser outra pessoa agora. Agora vai começar a minha vida realmente para votar. Agora eu vou ser uma pessoa dedicada, agora eu vou me transformar. Gente, não deu tempo. No outro dia, um infarto fulminante levou o João Mateus dessa existência. Então, gente, é aquilo que está lá em Lucas capítulo 12, onde Jesus conta aquela parábola, né, do fazendeiro que viu que as suas plantações tinham dado em abundância e o que ele ia colher não ia caber nos seus celeiros. Ele falou, vou construir outros celeiros maiores ainda para que eu possa acolher, né, e acumular toda a minha riqueza. E aí, contudo, Deus me disse, insensato, esta noite a sua vida será exibida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E todos nós vamos estar nesse treinamento aqui realmente. Trabalhar para ser rico para com Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos uma mensagem também interessante. E
vem dizer para nós que o que Deus nos outorga, o que Deus nos oferece, porque, gente, nós não somos nada. A nossa vida ela foi programada. Todas as diretrizes da nossa vida ela foi programada. Né? A família, a profissão, todos, né, os nossos vínculos afetivos, tudo isso foi programado. Os nossos filhos, não existe nada fora da programação. O destino quem faz somos nós, mas com aquilo que foi programado para a nossa existência. Né? Então, olha, o que Deus nos concedeu em matéria de recursos financeiros, uma parte não é nossa. Uma parte que Ele nos deu, deveis aquele que carece do necessário. Os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos, e lá colhereis pelo centro do que houver semeados em benefícios deste mundo. Então é 100 vezes mais. Isso aqui não está assim, né, escrito assim de forma figurada. Está dizendo de forma expressiva realmente. Que aquilo que nós fizemos para os outros vai ser acrescido em benefício para nós 100 vezes mais. Mas esse negócio de uma parte que a gente ganha não é nosso, eu fico pensando assim, mas se a gente não dá? E se a gente não faz pelos outros? A gente se aposta uma coisa que não é nossa, não é verdade? Então, um dia, o prejuízo vai bater na nossa porta. Ou um investimento mal feito, ou alguém bate no nosso carro, ou uma doença que acontece e vai levar esses recursos aqui, olha, que não era nosso. Isso já aconteceu comigo, aí e eu pensei comigo assim, puxa vida, que mal que eu fiz para Deus, que mal que eu fiz para Deus para tomar um prejuízo desse. São essas coisas, né? São essas coisas da vida. Gente, outro exemplo. Nome: Leocádia Silva. Profissão: educadora. Existência terrestre: 701.800 horas. Se a gente fizer as contas certinho, vai dar 80 anos. Então a dona Leocádia teve uma existência de 80 anos. Foi professora, né? E ela desencarnou, e ela, na sua desencarnação, foi levada para ambientes espirituais para ser avaliada a sua encarnação aqui na Terra. Então, estava lá aquele salão repleto de pessoas que iriam fazer, né, esse balanço da encarnação aqui. Então foi apresentada a ficha da dona Leocádia. Então está escrito lá: aplicação das horas da sua vida, serviço de autoassistência para justa garantia no campo da evolução. É o que ela utilizou para ela, né, para a vida dela. Estava escrito lá, ó, mocidade laboriosa, 175 e 200 horas. Magistério digno, né, mocidade, a profissão dela, 60.700 horas. Alimentação e higiene, 43.800 horas. Estudo proveitoso e atividade religiosa, 41.900 horas. Olha, esse tempo que estamos juntos aí está contando. Está contando lá para nós, ponto positivo lá, né? Mas é para a gente isso, tá? Está contando para a gente, né? Sim, repouso necessário ao refazimento, 109.500 horas. Tem gente que dorme mais ou não? Eu não sei, precisava aqui quantas horas, fazer as contas, quantas horas ela dormia por dia, né? Eu penso assim, sabe, se eu dormir, por exemplo, 6 horas para mim, está ótimo, não tem problema nenhum. Mas já existem pessoas que, se não dormir 8 horas, não quer um pouco mais, a pessoa não está bem. Mas Chico Xavier perguntaram para ele: a que horas o senhor dorme? Nunca antes das 2 da manhã. E a que horas o senhor levanta? Às 6 tem que estar em pé, porque às 7 eu pego no serviço.
Então, gente, ele dormia 4 horas por noite. Nunca antes das 2, mas sempre a mais ainda, né? Mas era Chico Xavier, né? Tinha poucas exigências da própria matéria. Né? Agora veio o verso da ficha da dona Leocádia. Serviço extra completamente gratuito em favor do próximo. Devotamento aos necessitados, 85.100 horas. Movimentação fraterna e missões de auxílio, 32.340 horas. Noite de vigílias em solidariedade aos enfermos, 33.000 horas. Eu fico pensando, se for dividir em noites, quantas noites essa mulher passou vigiando pessoas doentes? Conversação sadia no amparo moral genuíno, 54.750 horas. Variadas tarefas de caridade moral, elucidando e confortando moralmente o próximo, 59.490 horas. Só sei que a gente fazendo as contas aqui, mais da metade do que ela teve para si, ela converteu em favor das outras pessoas. A gente vê que um exemplo desse aqui são espíritos que já se sentiram fora dos vínculos da matéria. Tanto é que ela não veio com família, pelo que se nota, teve filhos, né? Então foi uma pessoa que, acredito até assim, não tem religião. A religião dela é o quê? É o amor, né? Precisou daqui, ela estava correndo, sabe que ela estava correndo, sempre com ideias de ajudar, né, as outras pessoas. Eu, olhando para mim, eu acredito que nem daqui 3, 4, 5 encarnações eu vou conseguir fazer isso. Então, por quê? Porque evolução é passo a passo, é degrau por degrau. A gente não consegue dar um pulo de 10 degraus, de forma nenhuma. Então, nós vamos vencendo, né, as nossas deficiências, né, paulatinamente, né, devagar. Mas tudo isso depende do nosso esforço, da nossa conscientização e da aplicação daquilo que a gente aprende em nossas vidas, para que isso se transforme realmente, né, em ação. Então eu acredito que esse espírito aqui é um espírito que estava plenamente desvinculado da matéria, né? Deixa eu ir lá no mundo que eu quero provar isso realmente. Provou, e tanto é que foram lendo, né, conforme foram lendo, né, as horas de prestação de serviço dela aqui, diz que ela foi se metamorfoseando, se transformando daquela senhora, aquela velhinha de 80 anos de idade, se transformou numa jovem de 20 anos. O irmão X, que traz a lição, ele pegou e perguntou: mas como que funciona isso? Aí o que diz o seguinte: o tempo que nós empregamos em favor dos outros não conta da nossa própria idade espiritual, então se reverte. E ela se transformou. Então o irmão X começou a pensar: sim, então com certeza por isso que os anjos, todos eles têm presença do quê? De jovens, né? Sempre jovens. A gente não vê um anjo, né? Um anjo velho. Não vê uma imagem de anjo velho. Voltando lá à mensagem de Emmanuel: faze os teus investimentos de ordem moral com o que tens, com o que és, mais um negócio que temos que começar agora, né? Qualquer minuto realmente é perda de tempo que nós temos. O que diz aqui é com o que nós temos, com aquilo que eu tenho, do ponto de vista moral e espiritual. Mas nós precisamos ter essa conscientização, né? Esses dias atrás, bateu uma senhora na minha porta lá, eu fui atender, e ela estava pedindo dinheiro, porque o filho estava com problema, estava internado, e ele toma uns remédios, né? Uns remédios lá, psicotrópicos, e ela não estava sem dinheiro para comprar um remédio. E eu fui lá, né, dei a minha contribuição para ela, mas
sabe por quê? Porque eu conheço elas. Eu sei realmente o que ela faz. Fiquei pensando depois. E se fosse uma pessoa desconhecida? Às vezes eu penso, não, está pedindo ali para enganar. Está pedindo para enganar. Mas olha, se a gente colocar o coração no céu, se pedir auxílio do Espírito de compaixão dentro de nós, porque segundo o Evangelho, o que antecede a caridade é a compaixão. Se bater a compaixão no nosso coração, acredito que nós podemos ajudar. Seja 10, seja 20. Olha, esses tempos atrás também ligou uma pessoa, que também estava com o marido preso, o filho tem problemas, mentais, problemas lá que se tomava 2 litros de leite por dia e tal, e ela está fazendo tratamento de câncer e tal. Então eu pedi lá para o nosso grupo lá, olha gente, a pessoa me ligou e tal, está passando por necessidade, se alguém puder colaborar com 10, com 20 reais, pode trazer para a gente, se não tiver agora, traz depois e tal. Só sei que encerrou a reunião, ficou por isso. E tinha umas 20 pessoas lá no nosso grupo. Quantas pessoas vocês acham que contribuiu ali e se condoeu dessa situação? Uma pessoa. Só o Guga. Não, o Guga está desenganado. O Guga inspirou O alguém. Guga está presente no Espírito. Uma pessoa. Ainda foi lá na minha casa levar uma pessoa que ganha salário mínimo e que trabalha lavando roupas para as pessoas para ter um acréscimo, dos seus rendimentos ali. Ela disse, olha, leve esse dinheirinho aqui para ajudar aquela senhora que você pediu lá. Depois, posteriormente, ela disse assim, olha, meus parabéns, você vai ser a única que vai subir aqui para ambientes melhores. Olha o que Emmanuel diz. Cotas pequeninas de força monetária totalizam grandes créditos. Migalhas de bondade formam largos tesouros de amor. E tudo isso está em nosso alcance. E às vezes, 5 reais. Vou contar para vocês uma coisa que vai sem vergonha. Eu trabalhava e eu passava em frente do Shopping Rio Preto todos os dias para ir embora para Mirassol. Então era quando eu chegava, eu virava ali a loja Asmídia, Depois na minha volta eu virava ali e pegava novamente ali aquela avenida lá. Para cá. Francisco Chagas. Desce Francisco Chagas, ali embaixo vai para cá. Isso, aqui cruza o shopping que desce lá Faria Lima. É a Faria Lima, coisa que desce vai lá pro Mufato lá. Juscelino Francisco Chagas Oliveira. Francisco Chagas, Então eu virava Francisco Chagas ali. Mas aquilo lá é um sinal de 4 pontos, Você ficar esperando. Ixi, E tinha um rapazinho que ele não falava nada. Ele pendurado assim, um crachazinho nele, estava pedindo. E ele chegava perto dos carros assim, de uma forma bem simples, assim, não falava nada. E aquele rapaz falou assim, na volta, e todos os dias ele estava lá, na volta, a hora que eu passar ali, que ele ficava do outro lado da avenida, eu falei, vou dar 10 reais para esse rapaz. Aí, cheguei lá, parei a moto lá assim, eu já vi. Eu sempre andei de moto, ainda vim de moto aqui também. E ele veio. E eu peguei a carteira, fui abrir, não tinha nenhuma nota de 10 reais. Tinha uma nota de 50. Eu falei, nossa, mas 50 é muito para esse rapaz. Eu falei, e agora? E ele já estava ali. esperando. Aí o que aconteceu? Com aquela dor no coração. Ai, João. Foi uma caridade. Você deu segurando. Foi uma caridade forçada, viu, gente?
Mas acho que vale, né? Opa, deixa eu voltar aqui. O minuto de cortesia, o testemunho de gentileza, o momento de tolerância, a referência amistosa, a frase encorajadora e a demonstração de entendimento. Acho que tudo isso era o que a dona Leocádia fazia lá, né? Em conversação genuína, né? Conversa de, não é conversa de jogar fora, é conversa instruindo, consolando, ajudando as pessoas, né? Aconselhando, e sempre assim, né? A desculpa espontânea, sem guarda-mágoa, rancor, sabendo que as pessoas erram por ignorância. Nós erramos, as outras pessoas também erram também. Conversação edificante, a pequenina prestação de serviço, o auxílio além da obrigação. E, gente, eu fiz até umas asterisco aqui que não está aparecendo, mas é isso que vai valer. É o que a gente faz além da nossa obrigação. É isso que Jesus vai perguntar para mim. O que a gente faz além das obrigações? Não, eu estou cansado. Cheguei do meu trabalho. Bom, o seu trabalho é para manter a sua vida e a sua existência. Agora eu quero saber o que você faz fora disso. Né? Gente, a nossa encarnação é coisa séria. E a gente precisa aprender a sair de nós mesmos. Isso é uma coisa, é um aprendizado. Eu trabalhei na CPFL e dava muito serviço fora do expediente. Esse aqui, além da obrigação. Para mim, eu cumprindo minhas 8 horas lá, era o que eu tinha que fazer, mas dava muito serviço. A gente chegava em casa, o telefone já estava tocando, tinha que voltar, final de semana, de madrugada, e era assim, sabe? E era um exercício de renúncia e eu não tinha dentro de mim. Mas tinha um amigo que ele tinha esse espírito de renúncia. E ele dizia para o pessoal lá, olha, se precisar de alguém, pode me chamar. Pode me chamar. E sempre o primeiro da lista a ser chamado, o pessoal recorria a ele. Ele nunca falava não. Porque às vezes a gente ligava lá para o cidadão, estou precisando aqui de ajuda. Ah, não, rapaz, eu vou sair agora, você tem lá, procura outro. E era sempre assim, você ficava buscando lá. Uma lista de 20, se você achasse 2, 3 lá, né? Mas esse não. Agora, quando se fazia a avaliação nossa do ano, quem que era o primeiro da lista? Era o Antônio Carlos. Por quê? Ele estava sempre pronto a fazer. Né? E eu tinha uma dor de cotovelo disso daí. Um dia eu falei para dar um cutucão nele assim, eu vou catar, não tinha celular naquela época, né? Eu vou catar o telefone e vou carregar no bolso, né? E quando me chamar para mim vir aqui, que é só isso que vale, né? Mas ele era dele isso daí. Tanto é, gente, que ele cumpriu com as obrigações da sua evolução aqui nesse mundo e já foi embora. Prematuramente, foi embora desse mundo. Uma pessoa, olha, um espetáculo de pessoa. Né? Então, gente, nós estamos aí nesse exercício aí, que possamos ter a grande certeza de que tudo vai depender de nós mesmos. Isso é um fato intransferível. Ninguém vai fazer por nós. O André Luiz, em seu benefício, né, que a mãe dele foi lá e tal, investiu, né, ele teve recuperação dele pela própria mãe, mas também recursos dentro dele falou mais alto dentro dele mesmo. Né? Então, que a gente possa movimentar todo tipo de conscientização em torno disso, porque tudo aquilo que recebemos em torno de nossas vidas, na verdade, como o próprio Jesus diz, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, 27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Então, gente, se a gente recebeu e nós temos isso em nosso favor, a migalha que nós conseguimos repassar, tudo isso será revertido em nosso favor, com certeza.
para o nosso crescimento, para a nossa elevação, e para a sustentação da nossa própria ascensão espiritual, e é para isso que nós estamos aqui. Jesus nos ensina.